Dia 16 de março de 2020, Avenida Faria Lima. Movimento abaixo do normal. Máscaras ainda não eram preponderantes, mas já começavam a ser observados os primeiros cuidados sanitários e os primeiros casos de confinamento voluntário. Quem circulasse nas cercanias do Largo da Batata, em meio às lojas de eletrodomésticos, poderia acompanhar pela TV um dos primeiros pronunciamentos equivocados do presidente Bolsonaro sobre o coronavírus, dizendo que o alarme sobre a Covid-19 não passava de histeria. O futuro logo iria demonstrar que ele estava errado. Na sede do CREA São Paulo, ali mesmo na Faria Lima, havia outras preocupações no ar, além do vírus. Prevista para acontecer em menos de 3 meses, as eleições para a escolha do novo presidente e diretoria do Conselho estavam longe de serem tranquilas, como alguns poderiam imaginar. Ao contrário, seria uma batalha com lances dignos das disputas políticas mais ferrenhas. Uma parte desse movimento atípico na história das campanhas da instituição residia em uma decisão surpreendente, pelo menos aos olhos da lei e da lisura eleitoral, do então presidente do CREA São Paulo, ainda hoje no cargo sub júdice. Com o apoio do presidente do Confeia, ele insistiu em se candidatar para exercer pela 3ª vez o cargo máximo do CREA em São Paulo. Não bastasse essa disposição do mandatário em ignorar a ética e os dispositivos legais da própria instituição que dirigia, colocando uma sombra sobre todo o processo eleitoral, a epidemia trouxe mais um complicador para o pleito: a obrigatoriedade desumana em tempos de Covid-19 de efetuar e validar o voto de forma presencial, algo em que a gestão do CREA insistiu até o fim. A despeito de toda a necessidade de se preservar a saúde dos eleitores e funcionários, as eleições estavam confirmadas sem alternativa de se utilizar a internet para escolher o novo presidente. No entanto, pairando sobre todas essas circunstâncias, havia um sentimento de que uma mudança precisava acontecer urgentemente. O CREA paulista, que ainda aguarda o resultado oficial das eleições do ano passado para seguir em frente, sofre os reflexos de uma série de gestões que não souberam exercer o papel de liderança que a categoria dos engenheiros exige de seus representantes. Muito longe de ser um conselho atuante com um alto índice de insatisfação entre os profissionais credenciados, o CREA se arrasta nos últimos anos entre a inoperância e o escândalo. Mais importante, portanto, que os interesses de grupos isolados, estava a vontade de dar um fim a uma era de omissão diante das demandas profissionais e do desenvolvimento do país, no qual a engenharia sempre ocupou o papel de destaque. Assim, em meados de março, a campanha eleitoral para o CREA São Paulo estava a pleno vapor. De um lado, o grupo do presidente, já há 2 mandatos, que mesmo contra os estatutos do Conselho e a lei, decide se lançar candidato. E de outro, a oposição, na qual eu e outros companheiros estávamos perfilados. Seria uma disputa inédita na história do sistema Confeia-CREAS, durante a qual enfrentamos todo tipo de adversidade e golpes baixos. Em muitos momentos foi necessário que recorrêssemos à justiça para fazer valer nosso direito de conscientizar a categoria. 2 anos antes, essa mesma justiça já havia condenado um ex-presidente do Conselho a 13 anos de prisão por desvios de dinheiro do próprio CREA, recursos que seriam destinados a financiar a campanha eleitoral de seus aliados. Parecia ter sido o ápice do uso da estrutura do Conselho para interesses políticos de seus dirigentes.
Mas estávamos enganados. Havia ainda muita disfarçatez com os recursos do CREA a ser detectada e denunciada. Essa atitude mesquinha e autoritária foi calcada na ausência do diálogo aberto sobre os principais temas que afetam a gestão do Conselho, como as exorbitantes diárias pagas aos conselheiros, mesmo para reuniões virtuais, e os gastos estratosféricos com propaganda. Não houve debate em momento nenhum da campanha. Candidato pela terceira vez à revelia do Estatuto e da Moral, o presidente nunca se dispôs a ter uma conversa franca com os demais interlocutores da eleição. Infelizmente para mim, não foi surpresa encontrar a resistência organizada no formato de quadrilha que tomou de assalto a instituição. Expondo aqui de forma muito cristalina, nós enfrentamos nessa campanha todo o abuso do poder econômico e do poder político no CREA São Paulo. Num agravo constante, flagrante e descarado à democracia e a todos os profissionais que depositam suas esperanças no órgão que deveria defendê-los. No início, houve inclusive uma tentativa de impugnação de nossa candidatura. A ação contra meu nome alegava problemas com a certidão criminal que apresentei como candidato e outras minúcias protocolares. Foi a primeira demonstração dos embates na justiça que estariam por vir. No final daquele mês de março, entramos com nossa defesa contra essa manobra, demonstrando que nada podia abalar a lisura da candidatura, enfim, aprovada. Porém, o jogo sujo, em que todos os recursos legais e até mesmo os ilícitos seriam utilizados contra os ventos da mudança, já havia começado. Nossa campanha pela presidência do CREA São Paulo seguiu em frente e prossegue até hoje, uma vez que a questão está sob a análise da Justiça. A disputa continua, mas certamente foi lá em março de 2020, em meio a um cenário de incertezas e fragilidades instaladas com o vírus, que a engenharia começou a reagir, com um pequeno, mas incansável grupo de opositores se articulando para estender a campanha com suas bandeiras para todo o estado de São Paulo.